eu sou a Lina e esse é o meu canal It's Me, Lina. E hoje eu vou juntar o meu conhecimento de narrativas com a minha paixão de cultura pop, né? Vou falar hoje sobre finais. Só que não finais bons, finais ruins. Finais que você fala, você vê, lê e fala, mas que coisa aí! Nada a ver! Que desgraça! Tá brincando comigo, pegadinho? Pois é, desses finais que a gente vai falar, vou colocar 3 exemplos de finais horríveis e falar porque que eles eram errado. Ah, vamos nessa! Aviso, contém spoilers de Game of Thrones, Boku no Hero e Wish. Primeiro final, clássico, Game of Thrones. Game of Thrones é baseado no livro, né, do George R. Martin, As Crônicas de Gelo e Fogo. E aí o que acontece, né? Como o George R. Martin escreve que nem uma lesma, a série teve que continuar sem os livros. Então, teve umas partes muito boas, mas o final, não. Ficou, ó, uma bosta. E sabe por quê? Primeiro eu vou explicar qual que é o final. O final é basicamente a Daenerys fica maluca, ela fica louca, né? E aí o que acontece, né, meus amigos? Ela começa a se tornar uma tirana, só que isso acontece muito rápido. E aí o que acontece? O Jon Snow vai e desvive ela. E quem que vira o rei é o Bran Stark. Você tá falando sério? Agora, por que deu errado? Ele cometeu o primeiro erro, que é não entregar o que prometeu. Porque desde o início de Game of Thrones, a gente vê a Daenerys lá, o irmão dela quer muito voltar pro trono, só que ele é um covarde, babaquinha. E só que aí a Daenerys ela vai virando a líder lá nos Dothraki. Ela é uma Khaleesi agora, que é tipo a chefe feminina dos Dothraki. O Khal é o chefão, e a Khaleesi é a esposa dele, porque ela casa com o Khal Drogo. E aí ela vai reganhando esse respeito entre os Dothraki, o Viserys, que é o irmão dela, vai de base. E aí os dragões dela nascem, são como filhos pra ela. E a gente vê essa ascensão dela aos pouquinhos. Então o que a gente promete? O que a história promete pra gente? A Daenerys, ela vai conseguir o trono. É uma promessa, especialmente com toda essa questão, mas é uma promessa que a Daenerys vai voltar pro Trono de Ferro, ela vai começar a governar Westeros. Essa é a promessa. Aí você vai lá e mata ela. Primeiro que o arco de maluquice dela é totalmente estranho, é totalmente apressado. Eu acho que eles ficaram querendo terminar logo, porque sei lá, estavam sem dinheiro, não sei. Mas tava muito apressado, muito apressado mesmo. É muito rápido a maluquice dela. O arco de loucura é muito rápido, é rápido demais. Não dá tempo da gente pensar, pô, realmente não dá. Se tivesse mais uma temporada só dela ficando maluca, pra depois ser o final, eu acho que seria menos ruim. Ainda assim, ele prometeu que a Daenerys iria ficar no Trono de Ferro, ela iria governar Westeros. E aí, ela fica maluca e matam ela. Então, primeiro erro para você não cometer, quando você prometer alguma coisa, cumpra! Cumpra! Isso nos leva ao segundo erro, que é bem parecido com o anterior, que é você entregar o que prometeu, só que de uma forma mais figurada. Que agora vamos falar sobre Boku no Hero, ou My Hero Academia, como você preferir. O que acontece em Boku no Hero? Esse final foi no mangá, então o anime ainda não terminou, ele vai chegar lá e tudo mais. Mas o final do mangá é basicamente o seguinte, tem a grande luta, né, entre o Midoriya e o Shigaraki, acho que é o Shigaraki. Tá sabendo legal. Eles têm essa luta, e no meio dessa luta, o Shigaraki morre e o Midoriya perde os poderes e ele vira professor. Sendo que no início, no segundo episódio mais ou menos, lá no início do mangá, o Midoriya que tá narrando a história, ele fala:
E aí ele vira professor. Que coisa absurda. Tipo, é como se ele tivesse sido herói, só que ele foi o herói num momento. Tipo, a luta final dele é quando ele se tornou o maior herói do mundo. E o resto é tipo uma figuração. É tudo figurado, é um sentido que não é literal. Ele não virou realmente o maior herói do mundo. Ele só virou uma grande figura, mas não é o maior herói do mundo. Porque o maior herói do mundo, a gente pensa no All Might, nessas coisas. E não num professor que inspira. Então, quando você for fazer o seu final, se você prometeu que ele vai encontrar um bracelete, ele tem que encontrar esse bracelete. E sem delongas, não pode ser tipo um barbante, não é um barbante. Tem que ser um bracelete. Tem que ser um bracelete, não pode ser outra coisa. Você me prometeu um bracelete, tem que ser um bracelete. Tá, isso aí não é o vento, isso aí foi culpa minha. Fogos, mas entendeu? Se você prometeu uma coisa, entrega ela exatamente como você prometeu. Nada de Ô, coisa chata. Nada de delongas, nada de figuração. Se você prometeu uma coisa, você tem que entregar. Entregar do jeito que você prometeu. Agora, o terceiro erro, que é do filme que eu amo. Morre, diabo! É o Wish. O filme da Disney, Wish. Qual que é o final? O Wish já começa errado, né? Começa com a Asha, que é a nossa protagonista, né? Não querendo que o Magnífico lá filtre os desejos. Ela quer que ele realize o desejo de todo mundo. Ai. Ih, rapaz. Mas aí o final é a pior parte do filme. Porque no final, tá tudo dando errado pros heróis. Tá tudo dando errado. O Magnífico ficou com aquele poderzão lá, capturou a estrela, capturou todo mundo, tá todo mundo preso no chão, a Asha tá quase morrendo e ela começa a cantar. Aí ela começa a cantar, e todo mundo começa a cantar, e o Magnífico, ele é derrotado pelo canto! Mas que porra é essa? Essa forma de terminar uma história tem nome. Chama Deus Ex Machina, que é uma coisa que você nunca vai ter que usar na sua vida. Você não pode usar Deus Ex Machina, a não ser em casos muito específicos. Por exemplo, para apresentar um personagem, você pode usar, mas aí tem que ser bem no iniciozinho, muito no início, não pode ser... Mas, enfim, é muito caso específico. E não pode terminar com Deus Ex Machina. Não pode. É um pecado do escritor e do roteirista terminar com Deus Ex Machina. É um pecado. E por quê? Porque é mentiroso. Porque as coisas não resolvem assim. As coisas, normalmente, elas não resolvem. Tipo, você tá correndo de um ladrão e um raio cai na cabeça dele. Não acontece isso normalmente. É muita coincidência acontecer isso. Muita coincidência. Enfim, aí... Você não pode fazer isso. Isso é praticamente Deus Ex Machina. Isso é, na verdade, literalmente, Deus Ex Machina. Porque o canto deles não tem poder, não falou nada que eles tinham poder de voz. Não tinha nada. Não falou em nenhum momento no filme que o canto poderia derrotar alguém. Nenhum momento. E aí ele vai lá e derrota o vilão com canto. Nada a ver. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve e acabou.